ou ele não sai, né? Bom, Gris, gostaria de ouvir, daqui a pouco eu volto com o convite para falar também dessa questão do Godin, mas eu queria que você dissesse, o que você acha dessa contratação do Godin? Para nível de campeonato brasileiro, estando bem fisicamente, pode ser tratada como uma boa contratação nos moldes que o negócio está sendo tratado? Você não tem que botar dinheiro, não é um jogador barato. Tem que botar dinheiro, Não é um jogador... Tem que parar com esse papo de não tem que botar dinheiro. Você não está pagando muito, pela contratação. Mas custa muito, vai ser um dos maiores salários do Atlético, pelas informações. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu vou repetir de novo, porque talvez você não tenha entendido. Não tem dinheiro para contratar. Você não está chegando lá e falando, seu Godinho, quanto que é para te tirar daí? É tanto. Então toma aqui, ó, vem e eu ainda vou te pagar o salário aqui, que é altíssimo. É claro que é salário alto, pô. Eu estou falando de zagueiro titular da seleção uruguaia. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não está... mesmo o sistema do Ademir, Otávio e o Godin não vem com investimento inicial, contratação. Mas é óbvio que é salário alto e deve ser um dos mais altos do elenco. Depois você livrando do Diego Costa, mas você está trazendo o Godin. Vale a pena estando bem fisicamente, Gris? Essa questão do estando bem fisicamente é meio complicada, né? Porque não vem estando, a nível né? de campeonato brasileiro, o Godin ainda sobraria? Sobraria, não sei. Sinceramente. Nossa, eu achei que ele ia falar, sobraria eu tenho mais dúvidas do que certezas a respeito do Godinho hoje. Foi ruim demais. Tá jogando muito pouco e muito mal. Mas a temporada né? do Diego Costa foi boa? Nem Antes teve. de vir para o Atlético? Não teve. Não, o Diego Costa estava jogando. Quando ele saiu da Europa, ele estava jogando na elite e ele brigava para ser titular do Atlético de Madrid. Né? O Godinho ele saiu porque titular da seleção uruguaia, que não está bem, tudo bem, mas é titular. Mas é reserva do Cagliari, né? Tá na zona de rebaixamento do campeonato italiano, fazendo uma temporada muito ruim, tá abrindo mão do jogador, inclusive. Então, assim, é um jogador que vem numa queda franca na carreira, né? O Diego Costa, claramente, ele teve um problema físico. Isso se repetiu no Atlético, né? O Diego Costa ficou aqui 6 meses no Atlético e teve 3 ou 4 lesões nesse período. A questão do Godinho, eu acho que não é nem a questão das lesões mesmo, né? É a questão de ser um jogador já numa descendente da carreira há pelo menos 3 temporadas, né? Ele saiu do Atlético de Madrid para a Inter de Milão, não foi bem na Inter de Milão, foi para o Cagliari, fez uma primeira temporada razoável, agora faz uma temporada ruim e está vindo para o Atlético, né? Então, assim, é claro que é um jogador que, pela experiência, pela rodagem e tudo mais, tem uma capacidade de ajudar em alguns momentos, mas eu tenho muitas dúvidas, principalmente com relação ao calendário brasileiro. A gente precisa entender que há uma diferença muito grande nesse aspecto entre zagueiro e atacante, né? Porque o atacante, por exemplo, o Diego Costa ele não completou nenhum jogo inteiro pelo Atlético. Sempre que ele jogou, ele foi substituído. Zagueiro, você não fica gastando substituição com o zagueiro, né? Não é algo muito comum. Então, assim, vai ter que jogar 90 minutos quando estiver em campo. E aí você imaginar quarta, domingo, sem ter uma queda de desempenho. E a rotação? Sim, vai ter que rodar mais, né? Então, assim, eu sinceramente não sei se justifica você investir tanto dinheiro num salário que eu estou falando, né? Para ter um zagueiro nessas condições. Mas é aquilo que eu disse, é difícil. A gente precisa esperar chegar para ver para jogar, Everton, porque a gente sabe que a diferença da Europa para o Brasil ela é gigantesca, gigantesca. Tá cheio de jogador aqui que não joga na Europa e que chega no Brasil e que deita e rola. Mas, enfim, eu tenho mais dúvidas do que certezas a respeito do Godinho. Não seria o perfil de zagueiro que eu buscaria, não. Daqui a 2022. Gomide, você que é o nosso grande analista de desempenho, preparado, Godinho. Ele tá humilde, que enquanto você falava, ele falava assim, ó. Isso é uma característica que ele não vai nunca abandonar, que é a humildade, mas ainda bem, porque tem umas pernas aí que não tem humildade. Isso é verdade. Isso é porque tem uns que quando você falava assim, tá aqui o nosso grande analista, ele fica assim. E ele, tipo assim, sou foda mesmo, obrigado, Everton, eu realmente sou muito bom, sou o melhor. Né, Gomide? Não é o seu caso de ficar... E se você não falasse quando saísse, falava. Você não falou. Você não falou que eu era o melhor. O Gomide fala assim, não, porque eu sou bom mesmo, então não vai fazer isso nunca. Mas você é nosso analista de desempenho, não adianta clube querer te levar, que não vai te tirar daqui, porque a multa rescisória também é alta. E aqui não tem queda anual, não. Lisca tentou tirar, tá desempregado. Pois é, nós brigamos... Nós tiramos o Lisca. Nós tiramos o Lisca. Ô, Gomide, Godinho, eu queria que você externasse sua opinião sobre a contratação do Godinho. Se eu disser, o Gris eu já conheço, se eu disser que eu gosto da possibilidade, porque eu me apego ao que vocês falam da diferença no patamar de ligas, é nisso. E outra coisa, eu não posso acreditar que o Atlético vai buscar o Godinho com o Godinho tendo problema físico. Não posso, eu não tenho esse direito.
Então, acreditando que ele vai chegar bem fisicamente, vai se preparar, vai trabalhar com grandes professores. Porra, o preparo físico do Atlético, a preparação física do Atlético é muito bem feita. Tanto que o Atlético não está facilitando a vida de treinadores que querem trazer os seus. Não abrimos mão dos nossos. Godin te agrada olhando para a liga que ele vai atuar? Ô Everton, eu acredito que pode ser sim um ponto positivo, né? A gente até debateu um pouco na última sexta-feira sobre essa possibilidade e podemos trazer exemplos positivos, outros nem tanto, né? Por exemplo, eles não jogam na mesma posição, apesar de serem ambos da linha defensiva, né? Eu citei até um caso de um ex-companheiro do Godin, que é o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem a mesma idade praticamente, ou é até um pouco mais velho, tem 36, vai fazer 37. Acho que é 1 ano de diferença, né? Eu não sei qual dos dois, assim, eles são bem próximos. O Felipe Luiz, eu não me recordo se ele tem um histórico assim de lesões na carreira, assim como o Godin no Atlético de Madrid. Claro que uma hora ou outra ficou fora, mas não sei se tem um histórico de lesões assim que o deixaram fora da equipe por tanto tempo, né? O Felipe Luiz é um jogador que, apesar não, ele tem 36 anos e ele sobra no futebol brasileiro, pelo menos na minha avaliação, sobra. Desde que ele chegou no Brasil, ele está entre os 3 principais laterais esquerdos do campeonato brasileiro e nas demais competições, né? Eu falei um pouco também do Miranda, né? O Miranda já é um jogador que ele teve ali alguns problemas com lesão. E eu acho que já chegou até a jogar junto com o Godin no Atlético de Madrid. Ele também já tem uma idade avançada. Foi o grande zagueiro do Campeonato Brasileiro desse ano? Não foi. Mas, assim, é um zagueiro que compromete? Também não é. Ele faz ali, vamos dizer assim, o básico, mas faz muito bem. Nós temos o Davi Luiz, que recém voltou. Esse sim teve algumas lesões, né? Mas eu acho que muito mais lesão traumática do que lesão muscular. Então, são exemplos positivos de jogadores que passaram um longo tempo no exterior e quando jogam aqui no futebol brasileiro, eles têm ali uma margem de diferença com relação aos demais que não é pequena. Mas aí entra a questão física, né, Everton? Eu não tenho propriedade, sinceramente, para falar se o Godin é um jogador que vai se adaptar completamente ao insano calendário sul-americano. É uma interrogação. Eu acho. E tem outro ponto, né? Você falou de la rotación. E se o técnico que chegar não for adepto a la rotación, for aquele que fala assim, bom, tá pronto, vai pro jogo. Se machucar, eu vejo no próximo jogo o que eu vou fazer, quem será o substituto. Por exemplo, o Jorge Jesus, todo mundo elogiava o Jorge Jesus porque ele não trocava o time. Agora, ele ganhou, ele foi campeão. E aí isso ajuda a acreditar que somente foi o único fator que fez ele não... o fator preponderante que fez ele ser campeão foi porque ele não trocava o time, ao contrário dos outros clubes brasileiros, que quando tem uma competição eliminatória, na rodada anterior do Brasileiro poupa, etc., abre mão de alguma competição. Ele sempre falava nas coletivas, né? Eu acho que até algo que é elogiável que ele falava nas coletivas, de que ele se impressionou no futebol brasileiro, como os times abrem mão da competição nacional, que para ele é o principal torneio do ano, em detrimento de outros campeonatos, como a Libertadores e como a Copa do Brasil. Enfim, mas cada um sabe dos seus problemas. Mas ele não trocava e acabou não tendo muitos problemas. Pode ser que chegue um técnico que pense igual o Jorge Jesus. Para mim, o Campeonato Brasileiro é a principal competição que irá se disputar em 2022. E aí, em outros campeonatos, ele faça uma la rotação maior do que vai fazer no Campeonato Brasileiro, ao contrário do que temos visto. Só que eu não sei se o Godin é um atleta que consegue fazer 4, 5 jogos seguidos mantendo a mesma performance. Pela idade, talvez não. Mas aí entra a questão de se montar um elenco que possa fazer com que, vamos trazer o Godin e organizar aqui a equipe, claro que com o consenso do técnico, com a participação do técnico, falar assim, a gente trouxe ele para ser uma referência. Então, talvez não vai dar para jogar todo o jogo. E aí fique fora. Mas eu acho que tem margem técnica para eu não vou dizer sobressair, Everton, mas para jogar bem no futebol brasileiro. Hoje pela manhã eu estava conversando com um colega de Pombal, da época de Pombal e tal, e ele me perguntava exatamente sobre essa questão de,
o Godin não seria um novo Hever? Não, ele é muito mais jogador que o Hever. Ele é muito mais jogador que o Hever. O Hever tem uma história excepcional. Né, o Marcão, um abraço para você, que deve estar vendo a gente, inclusive, em Divinópolis agora. O Hever é uma referência do Atlético, renovou o contrato e tal, mas ele é muito mais jogador do que o Hever. Então, se você tiver que optar por um dos dois ali, é claro que o jogador tem que chegar, tem um processo de adaptação, etc. Mas o Godin é muito mais zagueiro que o Hever. Ele chega no meio da temporada, né? É, ele chega no meio de calendário dele, importantíssimo para fazer uma pré-temporada. Por que eu falo que é uma interrogação, Everton? Eu acho uma interrogação porque você pesa muito pelo lado positivo da qualidade técnica de um cara que está vindo da Europa, um zagueiro de seleção, sem dúvida. Mas a interrogação é aguentar o calendário, adaptar esse calendário, essa loucura desses jogos, viagens, meio de temporada dele, ele já não vem bem, com histórico pior, se nós pegarmos comparado ao que ele era no Atlético de Madrid. Eu acho bem interrogação. Você sabe que, às vezes eu defendo isso que eu vou defender aqui agora, mas por vezes eu mesmo não me apego a isso. Para toda opinião que você vai emitir aqui, você precisa contextualizar. Pô, ele não é titular lá, mas ele está feliz lá. Ele tá lá no Cagliari? Não. Sei, pois é. Acho que isso tem influência. Senão não queria sair, não iria querer sair. Eu acho que isso tem influência. Ele deu uma entrevista, inclusive, aí, acho que ele chegou a estender o contrato com o Cagliari, né? E fez um acordo para baixar o salário, porque o Cagliari vem numa situação econômica complicada, mas que ao baixar o salário, ele fez um acordo de que agora, nessa virada de temporada na Itália, que ele poderia sair rompendo o vínculo e muito obrigado, as duas partes se agradecem e se despediria. Ele chegou a um acordo com o Cagliari por conta disso, né? Então, eu acredito que vai usar dessa prerrogativa, né, Everton? Não sei se está muito feliz, não.